aqui tem um vídeo para vocês que é sobre a origem do gênero do RPG. Se não me engano, do canal do... Vamos descobrir aqui que eu esqueci. Do Neil, certo? E vamos ver. Belezinha? Vamos nessa. Tá bom? Hey, listen. Ah não, Zelda não. Fala aí, pessoas bonitas, como é que vocês estão? Então, já não vocês posso sabem que eu falar com ele. simplesmente amo RPG e que eu até costumo falar que RPG é vida. Mas sabe, por mais que eu ame tanto o gênero, eu acho que eu tenho abordado ele muito pouco aqui no canal. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre o assunto. Se acomoda aí, vem comigo que vocês estão ligados, que é nós que voa. Bom, inicialmente, claro que o gênero não nasceu simplesmente do nada, de uma explosão do universo ou coisa parecida. Mas partindo do princípio, obviamente, você sabe o que significa RPG? A sigla vem de Role Play Game, basicamente traduzindo jogo de interpretação de papéis. Isso segundo o Google, claro. Mas em resumo é isso, nos primórdios, quando o videogame não era realidade para todo mundo, você sentava entre amigos, um deles era designado como o mestre do jogo, aquele que dita tudo o que acontece durante a jornada de vocês, e cada jogador escolhe um personagem com características distintas, que podem ir desde classe, aparência, idade, sexo e até raça. Isso mesmo, porque existem inúmeros tipos de RPG para serem jogados. Se a gente parar para pensar, tem RPG de tudo que é jeito e para todos os gostos, os que se ambientam em guerra, alguns de ficção científica, os que envolvem figuras e personagens de folclore como vampiros, lobisomens, entre outros. Mas com certeza, pelo menos na minha opinião, o gênero mais jogado e o que mais se tornou febre foi aquele que inseriu criaturas fantásticas e reinos de fantasia cheios de magia. Claro que eu estou falando dos RPGs medievais. Um grande, com certeza principal exemplo disso é Dungeons and Dragons, criados por Gary Gygax. Pô, quem não conhece D&D, né? Pelo amor de Jesus Cristo, me ajude, né? Mas eu tenho certeza que D&D não foi a porta do RPG pra muitas vezes, até porque, pelo menos na minha época, né? 1900 antigamente, na verdade dos anos 2000. RPG é um negócio muito nichado, então era pouca gente conhecia, quem conhecia geralmente era os nerdola, né, velho? Os CDFzão e jogar só naquela rodinha de amigos mesmo. Pô. Eu fui inserido nesse mundo aqui por meio do meu amigo Enilson. Enilson que me mostrou como é que é a D&D, mostrou as paradas. Ele e uns amigos dele tem um grupo de RPG, tá ligado? Ele me mostrou os livro do mestre, livro dos itens, livro do jogador, livro dos monstros. É massa pra caramba, velho. No ano de 1974, que é considerado por muitos o primeiro RPG de mesa. Resumindo, RPG é bem mais velho que eu e você que tá aí assistindo. Ah tá, mas o que isso tudo tem a ver com o vídeo, Nil? Então, pra falar a verdade, não tem nada demais não, eu só queria trazer um pouco de cultura pra você. Beleza, meus amigos? É isso aí. Tá, vai, vamos falar sério. Digamos que tem tudo a ver, porque se não fosse o RPG de mesa, a gente nunca teria chegado aos RPGs eletrônicos. Ou seja, você aí poderia não estar jogando seu Final Fantasy XV e fazendo bons e belos pratos de comida. É complicado. Ué? Mas basicamente, tudo que se tem nos videogames em matéria de RPGs tem forte e total influência desses jogos de mesa, desde os personagens até os sistemas de jogo. Claro que tem coisas que os videogames implementaram, como é o caso do sistema ATB, o Active Time Battle, do próprio Final Fantasy, onde você tem uma barra de tempo para atacar os inimigos, já que você não precisa de um mestre de jogo para lhe dizer em que rodada você pode atacar ou não o inimigo, e sem precisar jogar 15 dados. Na verdade, esse negócio de ATB eu não concordo muito não, porque nos outros Final Fantasy não tinha ATB, quem definia era a barra de speed, né? Quem tinha maior speed tinha maior iniciativa, né? E os ataques eram definidos pelo speed dos personagens. Assim, informação idiota também, talvez esteja errado, se eu tiver, escreve aí embaixo, você é um idiota, mas só se eu tiver errado. Para saber quanto de dano você vai causar nele, né? Claro que nos primeiros jogos e até hoje alguns ainda tem turnos sem barra de tempo e essas coisas, algo mais voltado para os antigos RPGs de mesa.
E já que eu toquei no assunto, nada mais justo que partirmos para os RPGs nos videogames, ou seja, os RPGs eletrônicos, aqueles onde você já não precisa de ficha de papel, dados e toda a fantasia acontece ali, na tela da sua TV e no conforto do seu sofá, ou da sua cadeirinha, tanto faz. Mas vamos com calma, antes de irmos para os videogames propriamente ditos, o RPG teve início nos computadores, porém, todavia, entretanto, eu não tenho fundamento algum para falar isso para vocês, já que quando tudo isso foi feito, eu nem sequer estava sendo planejado pelos meus pais. Caramba, Nil. Então quer dizer que só porque você não nasceu na época, isso vai te impedir de falar sobre o assunto? Eu me perguntei Primeiramente, isso, tá? o que é que você tá fazendo aqui? E segundamente, se é que você existe, sim, me impede sim. Primeiramente, isso é questão de pesquisa. E outra, esse termo, segundamente, nem existe. Tá bom então, jovem, pesquisa aí e fala pra gente como é que foi todo esse negócio Sabe Tudo da internet. A propósito, esse é o Kelvin, do canal Kelvin Começou Games. com Então o quê? beleza, vai, Eye of vaza Beholder? daqui, some, deixa pra mim. Deixa que eu vou Mágico? Não explicar sei. tudo aqui, vai. Caralho, mano, a audácia desse moleque é um moleque impertinente do caramba, né, mano? Fala logo enquanto eu tô calmo, vai, fala logo de uma vez aí. Bom, então para falar do início dos RPGs, temos que voltar lá nos primórdios dos anos 70, mais precisamente em meados de 1975, quando nos Estados Unidos os primeiros jogos do gênero começaram a florescer. Existiam alguns computadores chamados Plato, que só eram encontrados em universidades e serviam para uso unicamente e exclusivamente para estudos. Mas então, o que foi que aconteceu? Bom, algumas pessoas na época viram nesse sistema a oportunidade de criar algo que se assemelhasse com os RPGs de mesa, para passar o tempo daquela aula chata. Foi aí que os primeiros jogos desse gênero foram criados. Por ser algo bem limitado, tudo era muito simples. Os jogos em si tinham gráficos simples, mas para aquela época já era algo inovador. E se a gente parar para prestar atenção, esses jogos mais pareciam protótipos do que estaria por vir no futuro. E quem tinha a oportunidade de jogar se divertia muito. Pelo menos até algum professor chato vir e atrapalhar toda a jogatina. Por esse mesmo motivo, as pessoas que jogavam costumavam esconder os jogos, dando a eles nomes em código, para evitar de perderem seus preciosos games. Apesar de muito simples, os jogos tinham uma programação boa e sistemas que respondiam perfeitamente a tudo que eles podiam fazer. Mas tudo isso mudou com a chegada dos computadores pessoais, entre eles o Apple II, Commodore PET, Atari 800 e mais alguns outros. E com a chegada dessas máquinas, os jogos passaram a ser comercializados, trazendo assim um público novo e fazendo os jogos saírem das salas de aula e vindo para dentro da sua casa. E foi aí que dois grandes amigos, Andrew Greenberg e Robert Woodhead, criaram seu primeiro jogo, tendo como base aqueles jogos lá do Plato, porém com gráficos imensamente melhores. Esse jogo foi o Wizardry. O jogo se popularizou quase que instantaneamente e fez muito sucesso. Caramba, velho. Olha isso aí. Meu irmão, isso aqui é o suco do jogo antigo, né, velho? É você andando pela dungeon, os personagens. Dois anões, provavelmente, né? Uma fada, um furro, a Amazona, né? E o teu tio no churrasco de domingo. Inclusive no Japão, tudo estava indo muito bem. Mas o melhor ainda estava por vir. Foi quando, em 1981, um cara chamado Richard Garriott, que já gostava muito de programação, então ele juntou seu amor pelo seu trabalho com o amor por RPGs e criou nada mais, nada menos que Ultima. Jogo esse que revolucionou o mercado, porque Richard fez uma junção de tudo que ele gostava para criar um meu irmão, RPG definitivo. É por isso que dizem que RPG é coisa do diabo, ó. Os cão sacrificando o boy no altar, no cu da noite que tem duas luzes. Uma pitada de Star Wars, Descobão, um pouquinho de Senhor dos Anéis e, claro,
um toque de Dungeons & Dragons, que também é conhecido como D&D. E foi daí que nasceu um dos jogos mais lembrados até hoje, quando o assunto é RPG. E claro, com isso veio também a criação da sua desenvolvedora de jogos, a Origin Systems. E esse é um belo resumo de tudo que aconteceu nessa época, até porque muitos jogos foram criados. E se eu fosse citar aqui, todos eles, dava pra passar, sei lá, o dia inteiro falando. Mas acho melhor deixar como está e vamos lá, vamos passar para uma outra era, vai. Mano, muito da hora toda essa história aí, hein, Kelvin? É sim, cara, muito foda, né? Mas e aí, como é que você tá? Eu tô bem sim, mano, e você? Ah, mano, Aquilo ali eu tô bem, é, sim. é Pera aí, deixa eu ver se eu Monkey entendi. Island, Vocês chamam né? de conversa de comadre no meio do vídeo. Cala a boca. Meu Deus, eu tô perdendo a moral mesmo. Mas isso é o Maicão, do canal do Maicão. E fala logo o que você tiver pra falar aí, que eu tô querendo evitar o estresse. Beleza, só deixa eu falar o que eu tenho pra falar que é melhor. Saindo desse mundo dos RPGs nos computadores, chega a era em que, de uma vez por todas, o RPG se consolidou e com certeza foi a época mais importante para o gênero. E mudaria a visão de todas as pessoas sobre aqueles jogos de subir de nível. Você tá Em vendo 1900 esse jogo que tá rolando aí de fundo? Esse joguinho aqui. Ele é o motivo do por qual você demora a ler Hunter vs Hunter, tá? Em Só queria 86 foi o frisar ano em isso que aí. o Nintendo mostrou para o mundo Dragon Quest, que é considerado por muitas Somente. pessoas uma das maiores franquias do gênero, e não é à toa que ela vive até os dias atuais. No jogo você tem uma perspectiva nova em que as batalhas acontecem em um plano em primeira pessoa, que você pode controlar todas as ações do jogo. A visão do jogo era aquela clássica, né, vista de cima. Um jogo simples, mas que mostrou como deveria ser um RPG de verdade. Sem perder a essência, e isso sem falar no time que o desenvolveu. Nomes quase nada relevantes, né? Como Akira Toriyama como designer de personagens, as músicas criadas por Koichi Sugiyama e o game design Yuji Horii. Não tem como negar que a Nintendo mudou isso, e foi ali ainda em 86 que uma mexe das muito franquias aí? mais amadas de todos os tempos nasceu. The Legend of Zelda. não, ali Grande fica Shigeru mexe muito de Miyamoto. fundo, velho. Tá bom, Desculpa, ele não é pô. propriamente dito um RPG, mas tem fortes elementos do gênero, como a mesma câmera de Dragon Quest, o sistema de coletar itens, dungeons e muitos outros elementos. Mas o fato é que Eu o sempre jogo achei que veio e Zelda conquistou fosse um jogo de muitos aventura, jogadores não e fãs RPG. da série até os dias atuais, assim como Dragon Quest mesmo. E até Considero mais, não quem Zelda sabe, um RPG já que não. muitos consideram Se alguns for, jogos da franquia como os perdoa, melhores mas- de todos os tempos. Mas não para por aí não, afinal o RPG estava em ascensão, e foi no ano seguinte, em 87, que veio ao mundo a franquia que ia mudar parâmetros e modos de jogar, além de salvar uma empresa que estava quase indo ao fundo do poço. Nesse ano, a Square Enix não andava muito bem das pernas, e como um dos seus últimos títulos, eles lançaram um jogo que mudaria a empresa por completo, tendo até mesmo o nome sido criado para fazer alusão a isso: Final Fantasy. Porém, mal sabiam os desenvolvedores que esse título joguei sustentaria basicamente sozinho a empresa, com basicamente as mesmas mecânicas dos anteriores, porém apostando em uma história rica e mais séria que conseguia envolver esses jogadores e fazer com que eles não parassem de jogar. O rosto por trás do jogo, Hirobu Sakaguchi, criou um verdadeiro tesouro se tratando do gênero. Não é à toa que muitos jogos se basearam nele para criar as suas histórias, personagens e afim. É isso aí, Neil. Obrigado pelo espaço aí. Desculpa roubar esses minutinhos aí do seu vídeo. Tamo junto. Aí, Nil, eu preciso te agradecer por me deixar falar um pouquinho aí do gênero mais favorito, um gênero que eu amo, que é o RPG. Muito obrigado mesmo por ter deixado eu compartilhar um pouquinho aí das informações, hein? Valeu, tamo junto, um abraço. Que isso, meus queridos, eu que agradeço por vocês aceitarem o convite. Claro que vão existir muitos outros. Então, meu povo bonito, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você aí que assistiu até agora vá lá conhecer o canal dessas duas joias, Eu porque pensei é que ele ia conteúdo falar de mais primeira. do- E claro, também tem um do- canal do Vigia que eu citei. Eu achei que ele ia falar mais da parte do RPG em si, propriamente dito de livro, né, velho? Que RPG é um misturão de muitas coisas, né, velho? Tem influência de Tolkien em si, das obras de Tolkien. Tem toda a questão de interpretação e pai, peito, do plito, do plau. Anyway. É isso aí.
Ei, você aí! É, você mesmo. Se você curtiu esse vídeo desgraçado, dá um likezinho, deixa um comentário. Compartilha pra nós.